Filipenses, capítulo 4. A oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, para estarmos aqui prestando culto de louvor, de adoração. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Abençoa, Senhor, o decorrer deste culto. Recebe o nosso louvor. Abre-nos também a porta da palavra. Nos ajuda, Senhor, a estarmos aqui meditando na Tua palavra. Nos capacita, nos dá graça, tudo para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada um aqui presente, cada lar, cada família aqui representada. Abençoa também, Senhor, aqueles que ainda estão se dirigindo para cá, que o Senhor possa trazê-los na Tua paz, guardando, livrando de todo mal. Aqueles também que estarão nos vendo, Senhor, através da transmissão, que o Senhor possa abençoar também a cada lar, Senhor. Sei com o Teu povo, continua dando saúde para os Teus filhos, para a Tua igreja. Continua, Senhor, provendo o pão, continua abençoando, para que não venha faltar nada na mesa dos Teus filhos, Senhor. Continua dando graça, para a glória do Teu nome. Nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com 2 hinos da nossa árvore. 190. Qual? 290. Hino 290. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, Teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a Ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a Ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a Ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da Tua graça e enche-nos do Teu poder. No Teu templo, ó Deus, se faça a Tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração.
Qual? 185? Amém. Venho, ó Rei dos Reis, guiar os seus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás, replena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos continuar falando aqui sobre um assunto que nós havíamos começado na semana passada e nós vamos estar aqui falando um pouco sobre ansiedade. Nós começamos na quarta passada a falar sobre esse assunto. Ansiedade é um problema que tem afetado aí muita gente nos nossos dias, não é? Muitas pessoas ansiosas, com crises de ansiedade e pessoas que estão sofrendo por uma questão que nós vemos que a Bíblia trata sobre esse assunto. Jesus mesmo ele investiu tempo do seu ministério para tratar sobre ansiedade. E nós falávamos que a ansiedade, o significado da palavra ansiedade no grego é estrangulamento. E a ansiedade, ela contrapõe a nossa fé, porque a ansiedade, ela tende a estrangular a nossa fé, a ponto que a gente perca a visão em Deus, que Deus está agindo, que Deus está cuidando, que Deus está no controle das coisas, e a pessoa, ela parte para um caminho de desespero, de medo, de angústia, de aflição, e muitas vezes a ansiedade, ela também é provocada por problemas de nós querermos controlar o futuro. Eu até falei, né, que nós fazemos planos para o futuro, nós planejamos o futuro, nós temos as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos objetivos, mas nós não controlamos o futuro. Se a gente for analisar de uma maneira sóbria, talvez, quantos de nós que vão estar aqui amanhã, por exemplo? Só Deus sabe. Nossa vida é um sopro, na verdade. A Bíblia diz que nós somos como a erva, nascemos, crescemos, secamos e morremos. Então, não tem como eu querer exercer controle de algo que não me pertence. É impossível isso.
Eu vou gastar o meu tempo, eu vou ficar aflito. O que nós precisamos entender? Nós precisamos compreender que Deus ele cuida de nós hoje. Eu já vi muita gente falar, por exemplo, pessoas dizerem que se tivessem tal coisas elas seriam felizes. Se eu tivesse isso na minha vida eu seria feliz. Se eu tivesse tal emprego, se eu tivesse tal casa, tal carro, tal relacionamento. Quer dizer, veja que as pessoas elas sempre projetam a felicidade para o futuro. E a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar no Senhor quando? Hoje. Porque hoje é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Perceba que isso é uma estratégia muitas vezes maligna para nos roubar. Porque quando eu projeto a minha vida para o futuro, o meu hoje está sendo roubado. E eu poderia estar sendo feliz hoje. Eu poderia estar vivendo bem hoje. Eu poderia estar com a minha fé no Senhor para ter um bom dia hoje. Mas isso é próprio do ser humano, não é? Nós ficamos projetando, jogando as coisas para frente, e isso cria uma expectativa que muitas vezes ela nem é real na nossa vida. Tem pessoas que têm medo de sair de casa por N situações, não é? Coisas até extremas. A pessoa tem medo de sair, andar na rua, tropeçar, cair, bater a cabeça, umas coisas absurdas. Então, se você for viver desse jeito, você vive refém do teu medo, da tua ansiedade. E Jesus, lá em Mateus 6, ele é bem enfático quando ele diz: não andais solícitos ou ansiosos, em algumas traduções, pelo dia de amanhã. Com o quê? Com o que você vai ter de comer, com o que você vai ter de vestir. Por quê? Ele explica. Aí ele dá o exemplo, né, das aves do céu, do lírio do campo, nós conhecemos a passagem, e ele diz que Deus cuida das aves do céu, que nem Salomão, no auge do esplendor da sua glória, do seu reinado, se vestiu como um lírio do campo. Então veja que muitas vezes nós deixamos de viver o hoje. O tempo passa muito rápido, irmãos. Eu vejo isso, né, esses dias ainda eu tenho visto isso assim, tem vindo umas coisas à memória. A Letéia, ela guardou muita roupinha da Júlia, né, de quando a Júlia era bebê. Então a Laura está usando muita coisa agora, né, que ela caprichosa, ela foi lá, lavou, ensacou tudo. E ela sempre falava, né, que ia ser para a neta dela. E acabou chegando a neta. E às vezes eu vejo a Laura com a roupinha da Júlia e passa um filme na cabeça. Eu lembro da Júlia daquele tamanho. Aí eu olho para a Júlia do tamanho que ela está hoje, eu me assusto. Porque eu falo, como o tempo passou. E o que nós fizemos nesse tempo? Como que nós aproveitamos o nosso tempo? Será que nós corremos a vida toda atrás de alguma coisa, querendo ser feliz, projetando alguma coisa lá na frente? Os filhos cresceram, e agora? Quer dizer, se nós continuarmos no mesmo ritmo, os netos vão crescer. E quando eu abrir o olho, talvez eu já esteja à beira da morte. É a realidade de todos nós. Não adianta querer fugir disso. Então, o que é importante na nossa vida é a gente saber desfrutar de cada momento. E tudo para a gente serve como um aprendizado. Lá em Eclesiastes capítulo 3 nós vemos que a Bíblia nos ensina que existe tempo de rir e também existe tempo de chorar. Né? Então, existe o dia bom e também existe o dia ruim. Não significa que no dia ruim você vai sair lá com um sorrisão no rosto, né? Não é assim que funciona. Você vai se entristecer, é claro. Mas você vai saber que isso é uma fase, que isso é um período, que Deus ele cuida de nós no dia ruim também. E eu digo mais, que no dia ruim, Deus está mais próximo do que a gente imagina. Quando nós precisamos, quando nós ficamos assim, sem as nossas muletas, né, entre aspas, porque enquanto a gente tem recurso, a gente corre com as nossas pernas, né? Mas às vezes tem situações na nossa vida que a gente não tem muito o que fazer.
E é nessas horas que a gente aprende a enxergar, a contemplar Deus mais próximo. São nesses momentos, que foi o caso de Jó também, não é? Então, a ansiedade, ela é um mal que vem prejudicando muita gente. A ansiedade, ela tira a nossa visão da realidade das coisas, né? Eu até citei um exemplo na semana passada sobre Marta e Maria, né? Jesus na casa delas, uma preocupada com a louça e outra preocupada em ouvir Jesus falar. Quer dizer, a outra que estava preocupada com a louça foi repreendida porque estava ansiosa. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muita coisa. E a sua irmã escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então veja que a ansiedade, ela tira a nossa perspectiva da realidade. Às vezes você está ansioso por um problema que, o que é pior, né? Que talvez ele nem exista ainda. Você está com medo de uma coisa que possa acontecer. E aí você está sendo impedido de ver, por exemplo, a tua casa, com a comida que você tem na mesa, com os seus filhos, com os seus netos, com as pessoas que você ama à sua volta, todos bem, com saúde. Você não está enxergando isso. Você está com medo de uma coisa que nem aconteceu e sabe lá se vai acontecer. E você está sendo roubado hoje. Então, diante disso que nós já falamos aqui, a gente precisa entender uma coisa. Nós temos que identificar o que causa a ansiedade nas nossas vidas. Isso não é fácil. Nós precisamos identificar isso. E nós temos um texto bíblico que trata sobre essa questão. Está lá em Filipenses 4, nós vamos ler aqui o capítulo 4. Havia um problema na igreja de Filipe. O apóstolo Paulo precisou entender e enxergar a origem do problema para poder combater. Eu vou ler aqui. Vamos ler por enquanto do 1 até o 9. Eu vou ler aqui do 1 até o 9. Depois, se der tempo, eu continuo um pouco mais a leitura. Eu só vou prestar atenção nesse relógio aí, que ele está 15 minutos atrasado, para não me perder no tempo. Filipenses 4:1 diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos, ou em algumas Bíblias vai estar escrito ansiosos, por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Então, nesse texto, nós observamos que havia um problema lá na igreja de Filipe com duas irmãs. Havia um atrito com duas irmãs. Essas duas irmãs se desentenderam por algum motivo, o texto aqui não deixa claro, e essas duas eram Evódia e Síntique. Quer dizer, o apóstolo Paulo testifica delas, diz que elas cooperaram com ele na obra. Então eram duas servas do Senhor que estavam ali ajudando na obra de Deus, mas por algum motivo elas se desentenderam. E isso estava gerando uma preocupação, uma angústia nos demais, até mesmo uma ansiedade por causa desse desentendimento dessas duas irmãs. E essa igreja sofria com esse problema.
Veja que muitas vezes, para a gente poder aplicar um remédio, você precisa saber a causa, não é? Existem pessoas que, por exemplo, elas sofrem com ansiedade, elas ficam aflitas, elas ficam ansiosas, angustiadas por coisas do passado, por exemplo. A pessoa está sempre presa numa situação que aconteceu, talvez já há vários anos, e sempre que a pessoa lembra daquela situação, aquilo gera uma ansiedade dentro dela. Por quê? Porque foi uma coisa que ficou um trauma, ficou uma marca, não é? Então, tem pessoas que têm medo do futuro, como eu falei. O medo de perder alguém. Já viu gente assim, super protetora? Né? Nós cuidamos de quem nós amamos, é óbvio, mas tem pessoas que elas são super protetoras. E isso também não é bom, porque isso te causa uma ansiedade, um medo. A pessoa, por exemplo, um filho, uma filha sai na rua, ai meu Deus, e agora? E não sei o que, e quer dizer, ou vai acabar o mundo. Peraí. Se for pensar assim, a Bíblia diz lá em Romanos 8 que nós somos reputados à morte todos os dias. Nós somos como ovelhas enviadas para o matadouro. Pare e pensa agora comigo. Se o diabo pudesse te matar, você acha que você estava aqui agora? Então, irmãos, nossas vidas, elas estão na mão do Senhor. A minha vida e a sua vida estão nas mãos de Deus. Ah, mas tem Covid. Tem. Mas tem Deus no céu. Ah, então quer dizer que eu vou ser displicente? Eu vou entrar lá no meio do metrô da Praça da Sé sem máscara, passando a mão no rosto? Não, não sou idiota, né? Eu tenho juízo no lugar, não vou tentar Deus, não é? É a mesma coisa eu pegar um copo de veneno, eu quero ver se o Senhor é Deus na minha vida mesmo, tá? E tomar o veneno. Aí morre. Quer dizer, veja, tem situações, por que a gente ora? Vou sair de manhã para trabalhar. Senhor, abençoa o meu dia, me guarda, me livra do mal, me livra da mão do bandido, da mão do homem violento, me guarda no meu trabalho, prospera. Por que você ora para comer? Senhor, abençoa o meu alimento, te agradeço por essa comida que tem na mesa, pela tua provisão, abençoa, tira todo o mal, toda a contaminação, para que me faça bem. A nossa vida é assim. Agora, se você não ora para sair de manhã e você não ora para comer, aí você precisa começar a orar, né? Mas a nossa vida é assim, nós confiamos em Deus. E a nossa confiança em Deus precisa estar acima de qualquer coisa. Uma coisa que é difícil de lidar é com o passado. Por exemplo, nós sofremos por coisas que não tem mais como mudar. Parou para pensar nisso? Tem coisa que entristece, deixa a gente angustiado, deixa a gente triste, cabisbaixo, dá aquela crise de ansiedade. Por quê, meu Deus? Aí você começa a parar para pensar e fala, meu Deus, eu estou perdendo tempo. Por quê? Porque nada do que eu fizer, do que eu falar, do que eu me lamentar, vai mudar o que passou. Agora, o que eu fizer daqui para frente vai determinar uma história nova, um tempo novo. E isso é difícil de entrar dentro da nossa cachola. Porque a gente quer remoer, a gente gosta... desculpa que eu vou falar aqui. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Mas eu acho que as mulheres, nesse sentido, elas são mais enfáticas que os homens, né? Porque eu, por exemplo, eu esqueço que eu falei de manhã. Mas tem umas coisas que eu falei há uns 30 anos atrás que não deixam eu esquecer, entendeu? Mulher acho que tem a mente melhor que a do homem, né? Ela lembra de coisas mais distantes, não sei. Não? Ah, eu sou terrível, irmão. Eu esqueço de tudo, graças a Deus. Às vezes, eu não sei se é bom ou se é ruim ser assim, mas às vezes eu acho que é bom. Mas o passado, ele nos consome muitas vezes, não é? Nós ficamos presos a situações.
Não, porque lá em 1900 e bolinha o fulano falou isso para mim e não sei o quê, e nós ficamos amarrados naquela situação, e quando você lembra da pessoa, você fica angustiado, você está em casa feliz com a família reunida, alguém toca o nome da pessoa, você fica ali revoltado, angustiado, triste, quer dizer, você está sendo roubado por uma ansiedade que já nem existe mais essa situação. Tem gente que morreu. Eu já vi gente falar mal de gente morta. Não é porque morreu que ficou bom, porque o fulano era isso, era aquilo outro, e a pessoa fica irada e se acontece, ia lá e dava uns tapas no defunto. Quer dizer, a pessoa está sendo roubada e não percebe. E o diabo bate palma para essas coisas, irmãos. Ele bate palma de verdade. Por quê? Porque a gente precisa identificar, a gente precisa se libertar dessas coisas. Não, meu Deus, isso passou. Isso não tem mais. Foi um trauma, foi uma tristeza, foi um problema. Mas o que eu vou fazer? Já foi. Não tem mais jeito. Se a gente quiser continuar vivendo, por que as pessoas caem na cama de depressão? Porque elas estão remoendo alguma coisa. Pode ter certeza. Elas estão remoendo alguma coisa. A ponto que aquilo gera uma tristeza tão profunda, começa com crise de ansiedade e vira depressão. A depressão é o estágio mais grave, né, da crise de ansiedade. Joga a pessoa numa cama e, dependendo do caso, é só Deus para tirar a pessoa de lá. Então veja que aqui Paulo ele precisa identificar o problema. Olha, essas duas mulheres estão em desavença na igreja. Talvez tinha pessoas querendo pregar o evangelho, talvez tinha gente triste, porque em vez da igreja estar pregando, estava vendo aquelas mulheres brigar, dividir a igreja e trazer problemas. Quer dizer, o problema precisa ser diagnosticado. Isso é muito difícil nós enxergarmos um problema dentro de nós. Para mim enxergar em quem está perto de mim é fácil. Agora, para mim reconhecer algo que está aqui dentro é complicado. Porque é necessário uma sinceridade conosco mesmo extremamente profunda. Eu preciso ver qual é o gatilho que me faz ter esse sentimento para mim poder combater essa situação. E uma das coisas que o inimigo age é aqui, ó. Ah, por que não sei o quê? Por quê? Por que aconteceu isso? Ah, por que não sei o quê? Nós ficamos questionando. Aí quando vê a gente está com raiva. Aí você está com raiva de A, de B, de C. E a pessoa nem sabe que você está bravo com ela. Porque você está remoendo alguma coisa que já passou faz tempo. E Paulo vem dizendo aqui, ó. Veja quantas vezes ele fala para se regozijar. O que é regozijar? Se alegrar, certo? Regozijai-vos no Senhor. Se alegrem no Senhor. O versículo 4, ó, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Por quê? Porque a igreja estava triste. Aí no versículo 5, seja a vossa equidade. O que é equidade? Equilíbrio. Seja notório o vosso equilíbrio, a vossa maturidade. Seja notório a todos os homens. Perto está o Senhor. Aí no 6, não estejais inquietos por alguma coisa. Quer dizer, aquilo que te inquieta, sabe o que você tem que fazer? Em vez de você ficar remoendo dentro de você, ou falando para alguém, Paulo fala aqui, ó. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, quando vier aquele sentimento, ai Senhor, porque essa situação me marcou, isso aqui, o fulano mentiu para mim, o fulano me enganou, e não sei o que, e aconteceu isso. Quando vier esse tipo de sentimento, em vez de você ficar remoendo, é o momento de dobrar o joelho, de virar, de voltar em oração a Deus e falar assim, Senhor, essa situação está me gerando angústia, está me gerando inquietação, está me perturbando a alma. Tire esse sentimento de mim. E sabe o que acontece?
No próximo versículo diz assim, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe o que é a paz de Deus que excede todo o entendimento? É uma situação, por exemplo, imagina que tem duas pessoas que brigaram. Aí uma não suporta ver a outra. Quando ouve falar o nome da outra, já se irrita, se estressa, não pode ouvir falar o nome da outra. Ela chega a uma maturidade que ela começa a orar a Deus e buscar a Deus para Deus tirar aquele sentimento do coração dela, que ainda elas não se falaram, elas não se consertaram, continuam brigadas. Mas esse sentimento de ira, esse sentimento de revolta, Deus tira, Deus limpa. É uma paz que excede o entendimento, porque a situação não foi resolvida, mas a pessoa consegue ter paz, porque Deus proporciona isso a ela. E é a grande dificuldade das pessoas. Porque assim, problema dos outros é fácil aconselhar, não é verdade? Vamos orar, irmão. Mas quando o negócio é no nosso pezinho, que o calo dói dentro do nosso sapato, aí o orar já não resolve mais tanto como deveria. Aí nós queremos tirar satisfação, aí nós temos razão, aí a pessoa tem que ouvir umas verdades. Porque com a gente é diferente. E não é assim que funciona. A receita é a mesma para o próximo e para nós. Apresentai a Deus em súplicas, em oração. Exponha para Deus o que te tira paz. Eu não posso ver fulano fazer isso, fulano fazer aquilo, eu não posso pensar em tal situação. Seja honesto com Deus. Mas Deus sabe que eu sinto. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Porque Jesus, quando Ele estava andando lá pelos lugares que Ele passava no ministério dele, Ele via um aleijado, Ele via um cego, Ele via um endemoniado. Ele virava para o cego: o que queres que eu te faça? Se tivesse um espertinho do lado, ele ia falar: vamos, o que você acha que ele quer? O cara é cego. O cara nunca viu nada na vida dele. O que ele quer? Ele quer ver. E você acha que Jesus não sabia disso? Por que Jesus perguntava? Porque queria ouvir da boca dele. Por quê? Porque se ele dissesse isso a Jesus, era uma demonstração de fé. Eu creio. Quando o cego pedia para Jesus para ser curado, entre linhas ele estava dizendo: eu creio que o Senhor pode me curar. Você vai andar pela rua, vai ver um mendigo na calçada, vai virar para ele e falar: me dá 10 mil reais aí. Você vai perder tempo? Não, por quê? Porque ele não tem. Ele não tem para dar. Então, quando alguém olhava para Jesus e via algo em Jesus que podia favorecê-los, a pessoa, querendo ou não, ela aplicava fé naquilo que ela pedia. Lembra que eu falei qual era o significado da ansiedade? Estrangulamento. Ela é contraposto da fé. Ela sufoca a tua fé a ponto de você não conseguir mais enxergar Deus na sua vida. E quando você confessa a Deus, dentro de você, o efeito é o contrário. Aquele canudinho de fé que estava sendo espremido, torcido, sufocado, agora ele está sendo novamente desobstruído pela tua fé. Por quê? Porque você está lembrando de recorrer a Deus numa situação que te tira paz. Por exemplo, por que a pessoa, chega alguém com problema, como eu falei, né? Não sei o que, está caindo na minha casa. Vamos orar, calma. Aí quando é com a gente não pensa em orar. Às vezes a gente demora para pensar em orar. Primeiro a gente reclama, espragueja, reluta, às vezes fala bobeira. Aí depois, vou orar. Aí vem alguém, né?
mas você não é crente? E aquela história de orar, não funciona com você, só com os outros? Não, funciona assim. Precisa orar. Porque aí a tua fé, ela ganha força. E com a nossa fé viva, a ansiedade é sufocada. Veja como Paulo trabalha isso. Ó. Os irmãos vão entender o que eu estou dizendo aqui. Olha como Paulo trabalha isso. Porque a ansiedade, como eu falei, ela age aqui dentro. Né? O corpo, a saúde do corpo está perfeita. O camarada não fica doente, não fica com dor no braço porque está ansioso. O corpo está funcionando normal. O problema está aqui, ó, dentro da cabeça. Aí Paulo fala o seguinte, ó, depois do versículo 7, que fala sobre a paz de Deus, né, que excede todo entendimento, no 8, olha aqui o que Paulo diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O camarada fica enchendo a cabeça de bobagem. Não, porque o fulano, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí Paulo está dizendo, não. Pensa naquilo que é puro, pensa naquilo que é honesto, pensa naquilo que há louvor, pensa naquilo que tem virtude, pensa em coisas boas. Não alimenta pensamento ruim. Porque às vezes tem pessoas que parece que têm o dom, né, no sentido, entre aspas, de vir com uma palavrinha, está tudo bem. Aí a pessoa vem com aquela conversinha mole, uma palavrinha que ela fala te azeda, né? Te estraga o dia. E você já começa a lembrar de coisas, mas isso aí, e já começa a remoer. A pessoa veio só para aquilo, ela só destila aquele veneninho e vai embora. Porque ela sabe que aquilo vai agir aqui dentro. Ó. E aí você passa o dia inteiro fermentando aquilo. Fermenta. Entristece, fica bravo, e não quer comer, e não quer almoçar, está perdendo às vezes um ótimo almoço, está perdendo um momento tão bom ali, talvez uma pessoa que você não via faz tempo, talvez um assunto bacana ia sair naquele almoço, uma oportunidade de você estar lá, distrair, saborear um prato diferente. Não, hoje eu não vou nem almoçar porque eu estou com raiva, e está ansioso, e está angustiado, e está amargurado, e está triste, porque para mim nada dá certo, e não sei o que, e reclama, e alimenta, e a coisa piora, e no fim do dia tem pessoas que ficam insuportáveis. Ainda bem que isso não acontece aqui com a gente, né? Esse negócio eu acho que é só no hemisfério norte, aqui com a gente não tem esse problema, graças a Deus, né? A Bíblia diz, irmãos, que a gente tem que pensar coisas boas. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quer sair mais bonito na rua de manhã? Veja com o coração alegre. Regozija no Senhor, você sai mais bonito na rua. Não precisa gastar dinheiro em tanta produção, você sai mais bonito. Você vai dar um sorriso que todo mundo vai olhar e falar, que alegria é essa? Já viu pessoas que você olha assim, que alegria que é essa pessoa? A pessoa vai te dar a paz do Senhor, paz do Senhor. Tem gente que vai dar a paz do Senhor para você e parece que não tem força nem paz, que vai falar a paz e vai cair duro, né? Ah, eu sei. Pera aí, irmão, não faz muito esforço não, você vai ter um treco aí. Gente triste, gente para baixo. Aqui Paulo está dizendo, ó, pensa naquilo que é bom, regozija no Senhor, bota um louvor, louva a Deus. Quando vem aquele sentimento ruim, aquele aperto aqui dentro, a ansiedade, ela dá palpitação, dá aquele aperto no coração. Não, peraí, eu preciso pôr um louvor. Vai lá, põe um hino que você gosta. Ah, mas eu não estou conseguindo cantar. Não tem problema, escuta, daqui a pouco você vai estar cantando junto lá. Isso passa. Faz um teste para ver. Ocupa a tua mente com as coisas de Deus.
A ansiedade quer estrangular a tua fé, ela quer sufocar a tua fé, ela quer fazer você enxergar uma coisa que não é verdade, que Deus não se importa com você. E isso é uma mentira. Porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não abandona a gente nem por um segundo. E a gente precisa entender essas coisas. Aqui é uma guerra, aqui é um campo de batalha. Por que tem pessoas que elas estão sempre mais equilibradas na vida delas? Eu não estou dizendo, irmãos, que não tem momento que a gente se entristece. Eu não estou dizendo que não tem problemas, que às vezes a gente fica angustiado. Existe um anseio natural, humano. O que eu estou dizendo aqui é aquela coisa que tenta te dominar e sufocar a tua vida e te impede de viver. Te impede de viver o hoje, de enxergar o hoje. O que você tem na mão de fato é o hoje. Amanhã pertence a Deus. As pessoas, quando entendem isso, a qualidade de vida delas melhora. Porque elas vivem verdadeiramente o hoje. E para mim ser feliz, eu não preciso ter o melhor prato na mesa. Eu não preciso ter a melhor roupa no guarda-roupa. Eu não preciso ter o melhor sapato para me calçar. Eu preciso me regozijar no Senhor. Quando essa paz de Deus nos transborda, você pode ter os seus problemas, que todo mundo tem problema. Ninguém está dizendo aqui de vida sem problema. Está dizendo aqui de como enfrentar os problemas da vida. Vida sem problema também não existe. Mas como enfrentar os problemas da vida? Como nós temos paz para lidar com as adversidades? Como nós temos a nossa confiança posta no Senhor, sabendo que Deus está cuidando de nós. Mas e agora? Aconteceu isso, e o meu chão abriu, e agora não tem mais jeito. Tem jeito sim. Deus está no controle de tudo, irmãos. Enquanto tem fôlego, tem esperança. O apóstolo Paulo aqui conclui, até um versículo que é bem conhecido nosso, eu vou ler aqui já para a gente finalizar, por causa do tempo. Veja bem, no 10 ele volta a dizer: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já os tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade. Olha a receita aqui, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo era feliz com o que ele tinha. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe como ele conclui isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pelo dia bom, posso passar pelo dia ruim, porque Deus está comigo, Ele me fortalece em ambos. No dia bom Ele me sustenta, no dia ruim Ele me fortalece e também me sustenta. O dia que a gente compreender isso, o dia que a gente entender o significado daquele versículo, que o justo viverá pela fé, a nossa vida vai mudar de verdade. Não é absurdo, tá? Não é coisa de a pessoa ser folgada. O justo vai viver pela fé, então não vou trabalhar, vou esperar cair tudo na minha cabeça. Não. Aí me desculpa a expressão, mas você largar a mão de ser vagabundo. Porque Deus nos fez para trabalhar. Não é? O trabalho está em nós. Para a gente sobreviver, a gente tem que trabalhar. É o mandamento de Deus. Deus não falou para Adão: do suor do teu rosto fartará o teu ventre. Acabou. Quer moleza, passa fome. A Bíblia, sabe o que ela fala a respeito disso? Lá em Provérbios 6. Tem um bichinho que é bom para te ensinar sobre isso. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Então, nós precisamos o quê? Fazer a nossa parte. Se alegrar no Senhor. Confiar em Deus. Descansar no Senhor. Bom, hoje está difícil, hoje não deu, tudo bem. Amanhã é outro dia.
A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós todos os dias. Amanhã é um novo dia. Amanhã eu começo de novo. Amanhã eu tento outra vez. Amanhã Deus me capacita a ir lá e fazer tudo outra vez. Não tem problema. E eu vou fazer alegre, por quê? Porque Deus me sustenta, Deus me dirige, Deus me conduz, Deus abre a porta, Deus toca em coração, Deus capacita. E desse jeito, nessa fé, não tem espaço para ansiedade. Agora, se você se frustrar e ficar lamentando, a sua fé vai sendo estrangulada, porque o sentimento de ansiedade, de angústia, de inquietação vai tomando conta. E quando vê, está só um fiapinho de fé ali. Deu para entendermos? Vamos terminar aqui por causa do tempo? A gente continua, tem mais uma parte ainda, a gente continua, se Deus permitir, na quarta-feira. Amém? Vamos orar a Deus? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos essas verdades espirituais. Nos capacita pelo Teu Espírito, Senhor, abre o nosso entendimento, repreende toda ansiedade no meio do Teu povo, toda perturbação, inquietação, angústia, seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. Que a Tua paz, Senhor, que excede o entendimento, seja sobre as nossas vidas, que a gente possa ter a convicção na nossa caminhada que o Senhor tem cuidado de nós. É que tudo está debaixo do seu mais absoluto controle, Senhor. Nos ajuda, nos capacita, nos dirige e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Leva-nos agora na Tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal. Continua nos dando uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Digamos amém.